Nós, o que se passou aqui foi mesmo um apocalipse. Porque eu vou dizer uma coisa, Napoleão. Angola, praticamente o desenvolvimento de Angola enquanto província ultramarina começou aqui em 61, 62. Foi até 1973, porque a Revolução dos Cravos foi em abril de 74. Veja, foram para aí 12 anos, 13 anos de desenvolvimento. Nós, com 17 anos de paz plena e com um país já todo ele bem desenhado, olha onde é que nós estamos. Infelizmente. Portanto, nós temos, e depois é assim, em vez do MPLA continuar a querer dividir os angolanos, o presidente devia ser, o presidente João Lourenço devia ser o fator de unidade nacional. Ele devia ser a figura para quem eu e o Napoleão olhamos e nos revemos como angolanos. Ele devia ser o catalisador, a ponte. O João Lourenço devia ser a ponte. E o que é que eu vejo no João Lourenço? É um muro. É um muro. E cada vez vai construindo mais muros à sua volta, mais muros. Quando o que ele devia ser era uma ponte por onde todos nós caminhássemos, com ele a liderança e irmos todos no mesmo sentido. Infelizmente, não é ainda o perfil do político ideal. Eu estava mesmo à espera que o João Lourenço fizesse a sua declaração de bens, que no segundo dia convocasse os angolanos para um referendo sobre que Constituição queremos nós, que fosse já uma Constituição que fosse durar 1 milhão de anos, reforma no Conselho Nacional Eleitoral, estava à espera que fossem as pessoas mais proeminentes da sociedade civil, não dos partidos políticos, a fazer a composição do processo eleitoral, que as próximas eleições já fossem com a urna eletrónica e que o MPLA aparecesse com mais de um candidato. Também estava à espera que o João Lourenço começasse o processo de despartidarização do Estado. Eu só vou repetir o que eu já disse, Napoleão. Ou nós vamos ter uma Constituição pró-cidadão, porque veja, a pior coisa que o Zé Eduardo fez, à parte de ter se enriquecido, foi essa Constituição. Ele mandou fazer, comprou a Constituição a um português. Comprou, o português ainda veio cá. Defender. Esse português ainda veio cá defender essa Constituição, que eu fiquei com ódio a esse homem. Por que essa Constituição seria boa para nós e não era boa lá para eles em Portugal? Não é? O Zé Eduardo ainda gastou o nosso dinheiro, que podia ter servido para alimentar as crianças, as vítimas da guerra e tudo, ainda usou o nosso dinheiro para comprar essa maldita Constituição que está aí e que impede que os talentos que o país tem se possam candidatar para dirigir os nossos destinos. Não é? Porque nós temos aí pessoas que pensam Angola, que amam Angola, mas que não se podem candidatar, porque não estão filiados nos partidos, porque não são cabeça de lista de nada, e eu acho que isso é uma aberração. Século XXI, chegar ao fim, isso não é injustificável. Não é? E quem é que perde? Quem perde somos todos nós. Quem perde somos todos nós, porque ao coartar a possibilidade de que angolanos que pensam para lá, para o futuro, possam dirigir o bem comum, quem perde são os angolanos. Uma questão é a seguinte: a minha geração, jovens, que alguns que se formaram fora, estão cá com seus empregos, mulheres, família, estão a abandonar o país e estão a emigrar para outros países, não é? Estão desencantados com o país. Qual é a sua opinião sobre este êxodo de jovens que na flor da idade, com força vibrante para dar o país, que estão infelizmente Napoleão, a abandonar o nosso território? É isso, por isso é que eu lhe disse que infelizmente o João Lourenço ainda não é a ponte, são os muros que ele está a levantar que impedem a criação de trabalho, de postos de trabalho, e que está a obrigar ao êxodo, à imigração, porque nós não somos um país de imigração. E quem imigra são os portugueses, que são miseráveis, pobrezinhos,
Miseráveis, salvo o termo. São mais ricos do que nós. Mas são eles que imigram, porque Portugal é pequenino, tem poucos recursos, que mesmo assim sabem redistribuir bem, que não é o nosso caso. Imagine só, em África quem deviam ser os imigrantes? Os moçambicanos, os somalis, os ruandeses, os burundeses. Esses é que deviam ser os imigrantes. Cabe na cabeça de algum patriota que um país que vende quase 2 milhões de barris de petróleo por dia tenha os seus talentos a imigrar? O presidente devia dizer alto aí, para o barco, não vou permitir isso. Eu vou criar condições proximamente para estabilizar a economia, não é? E não é odiar as vozes contraditórias que surjam em defesa do país. Isso é uma aberração. Napoleão, cabe na cabeça de alguém, nós que não temos quadros, que não temos bons professores, que não temos médicos, que não temos bons agricultores, deixar esses quadros saírem de Angola. Isso não passa pela cabeça de um ser normal. Isso é uma aberração completa, é isso que eu digo. Nós estamos mais uma vez a adiar Angola. Nós estamos mais uma vez a tirar a esperança às novas gerações. E porquê? E porquê? Se o dinheiro que este país pode gerar dá para nós e ainda dá para ajudar 50 milhões de estrangeiros, se for o caso. Angola está no grupo dos 95 países que mais riqueza produzem no mundo. Então porquê essa imigração? E depois, se aparece alguém a querer aflorar estas questões como o Napoleão, a querer abordar tudo isso, eles têm lá aqueles trabalhadores de serviço, que é o novo emprego que criaram, novo, que já é velho, arranjar meia dúzia de antipatriotas para irem falar mal de todo o mundo que almeja uma Angola melhor. Está a ver? Se o presidente tivesse a capacidade de ouvir todo mundo que pensa, todo mundo que quer o bem do povo, nós não precisaríamos de ter essa imigração. É uma vergonha nacional para o MPLA que manda em Angola esses jovens estarem a imigrar. É uma aberração, isso não é inadmissível. E tudo de mal que nós passamos aqui é só falta de vontade política. Eu, quando era miúda, Napoleão, porque eu nasci em 1960, não é? Nasci em 1960 e eu lembro-me que a cada ano que passava a vida em Angola, por conta desses projetos de fomento do desenvolvimento da Angola, a vida estava mais barata. Eu lembro-me, o quilo da fuba eram 2 escudos, o arroz era... também os salários não eram muito altos, mas havia os subsídios, havia o lanche nas escolas e cada ano... O colono trabalhava, os portugueses, o governo português trabalhava para a vida dos angolanos ficar mais facilitada. A independência veio criar ensino privado, a maior parte das crianças, os pais fazem sacrifícios enormes para manter as crianças em colégios que não têm qualidade docente nenhuma. Que eu às vezes vejo as provas e as matérias que os meus sobrinhos dão e eu fico aterrorizada. Há lá coisas que não fazem sentido nenhum. Enfim, Napoleão.